Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma live Amigas do Parto. E hoje a gente vai conversar com a Simone. Ela é nutricionista, consultora em aleitamento materno e é especialista em introdução alimentar e seletividade alimentar. E hoje a gente vai falar justamente sobre a introdução alimentar. A gente vai conversar com ela um pouco sobre isso. Simone, hoje a gente vai fazer a live sobre introdução alimentar, né? Sim. Você é nutricionista e uma das suas especialidades é a introdução alimentar, né? Sim. E aí eu queria te perguntar se tem ligação entre a amamentação e a introdução alimentar, tem uma relação entre uma coisa e outra? E se existe algum benefício quando o bebê ele é amamentado, existe algum benefício, influencia na introdução alimentar ou não necessariamente, ou tem outros fatores? Olha, existe relação sim, porque, por exemplo, dentro da nutrição a gente já sabe que desde que o bebê está lá na barriga da mãe, ele começa a formar o que a gente chama de paladar inicial, né? Então, ele já vai ter contato com nuances de sabor. Existe até um estudo que saiu no final do ano passado, com vídeo de bebês na barriga ainda, quando a mãe comia, por exemplo, alimentos mais amargos, o bebê fazia careta, e quando eram Gente, alimentos mais legal. doces, e aí o bebê já sorria na ultrassom. Então, desde a barriga, a gente sabe que a alimentação da mãe influencia nessa formação de paladar. A amamentação acaba sendo uma continuidade. Então, lá no leite materno, vai mudar alguns nuances de sabor, dependendo da alimentação que a mãe faz. E isso já vai gerando uma memória alimentar para o bebê. E o ideal é que quando a gente começa a introdução alimentar, a gente entenda como é a alimentação da mãe, porque provavelmente os sabores que ela consumiu ali na gestação, na amamentação, são sabores que serão mais fáceis do bebê aceitar no processo de introdução alimentar. Então tem tudo a ver. Então, realmente vai ser uma preferência da Sim, criança, vai construir ali uma preferência mesmo da é. criança na hora de Uma escolher o memória alimento. lá que ele tem intrínseca, né, que a gente faz o resgate no momento da introdução alimentar. Que legal! E qual que seria assim o momento ideal de começar a introdução alimentar? Tem um momento melhor? O que precisa perceber para começar? O ideal hoje, inclusive a recomendação é que o bebê seja amamentado de forma exclusiva até os 6 meses e continuado até 2 anos ou mais. E que a introdução alimentar somente comece aos 6 meses. Claro que não é algo automático, né? Então, o bebê fez 6 meses hoje e de repente ele já está pronto para começar. Nem Tá. sempre esse bebê vai estar pronto. Então, existe hoje o que a gente chama de sinais de prontidão, que vão fazer a gente saber se o bebê está pronto. Então, por exemplo, o bebê já está sentando sem apoio ou com pouco apoio, sustentando cabeça e pescoço, aquele reflexo da língua, que geralmente o bebê empurra muito a língua para fora, vai diminuir ao longo desses 6 meses iniciais, e no início da introdução já quase não vai existir. Ter interesse em levar as coisas à boca, então você já observa no bebê que ele pega o brinquedo, leva para a boca, tudo que ele pega ele já leva para a boca, que é o que a gente chama de fase exploratória. Então isso vai ser fundamental também na introdução alimentar e se interessar pelo alimento em si. Então é aquela história, né? Eu boto o bebê no colo, eu vou beber um copo de água, o bebê já quer pegar. Então, isso são sinais que ele já está se aprontando, né, para começar a introdução. E aí, fez 6 meses, tem esses sinais, a gente pode começar. Tem bebês que, claro que a gente sabe que cada bebê é único, eles podem ter um pequeno atraso, então ele já vai começar a demonstrar isso lá por volta de 6 meses e meio, não tem problema. Então, a gente espera a partir dos 6 meses esse interesse. É importante também ressaltar que, dependendo das semanas de nascimento do bebê, então, um bebê que nasce aquele limite entre o pré-termo e o atermo, que é ali por volta de 37 semanas, a gente pode ter esse atraso. Ou então, se o bebê é prematuro, a gente faz idade corrigida para começar, porque a idade cronológica ela não vai atender a esse desenvolvimento, mas no geral é em torno de 6 meses que o bebê já vai estar pronto para começar. E tem uma técnica para isso? Você indica, inclusive, alguma forma de começar? Ou vai depender também do caso, do como o bebê é, a mãe?
Então, a gente sempre, dentro da consulta nutricional, a gente faz toda essa avaliação, como é que o bebê é, se ele é um bebê que a gente chama de mais explorador, ou se ele é um bebê que não, que ele é um bebê mais quietinho. Então, dependendo do perfil do bebê, a gente vai ali indicar algum método mais de introdução mais que atenda mais o bebê e a mãe também, porque, na verdade, quem define o método não somos nós, nutricionistas. A família às vezes Uhum. procura a gente e já pensa assim, não, a nutricionista vai dizer como é que eu devo começar. E na Uhum. verdade não. A gente vai, na minha consulta eu falo sobre esses métodos existentes de introdução alimentar e a Uhum. família vai ver o que vai se encaixar melhor ali para aquela realidade deles. Vai depender da rotina mesmo, Sim, de cada. da rotina de cada família. E como que a gente, assim, quando o bebê começa a comer, ele não vai comer aquela quantidade que a gente espera, né? Então, às vezes rola alguma insegurança. Será que o bebê está comendo a quantidade certa? O que oferecer, assim, no começo eu acho que é um pouco difícil ainda, né? Saber o que. Eu acho que é aí que entra essa orientação, né? Também. Sim, a questão do método de introdução para os pais é bem importante. Então, hoje a gente tem dois grandes métodos de introdução que a gente diz, que é o método tradicional e o método BLW. O tradicional é o que provavelmente você, eu, fomos alimentados, que é amassar os alimentos e oferecer para o bebê. Então, o Sim. bebê é um pouco pacífico, que a gente chama no processo, né? Passivo, aliás. Então, ele é alimentado. E no BLW, não. O BLW já é oferecer em pedaços para a criança e ela vai ali manusear o alimento e conseguir se alimentar sozinha, sob supervisão, é claro. Às vezes a família se assusta quando eu falo, você vai dar o alimento inteiro para o bebê. Será? Aí ele, será, mas ele não tem dente, será que ele consegue? Na verdade, o bebê consegue. Principalmente as mães Uhum. que amamentam seus bebês sabem que pode não ter dente nenhum ali, mas se o bebê morder, que a gente diz, Dói. a gente vê estrelas, né? É Então a verdade. gengiva do bebê é mais endurecida, e aí o cuidado que a Uhum. gente tem que ter é no corte e também no ponto de cozimento para que o bebê consiga manusear. E aí, em relação a como começar, a maioria dos alimentos hoje é permitido para o bebê desde o início. Frutas, legumes, verduras, o carboidrato que são os arroz, o macarrão. As carnes também são permitidas. Hoje, as restrições que nós temos são em relação à utilização do sal, que não é indicado até o ano. E também se o bebê já é de uma família alérgica. Então, por exemplo, na família tem histórico de alergia a crustáceo, a marisco, camarão, essas coisas. O ideal, então, seria evitar esse momento inicial, esses alimentos, e oferecer quando o bebê estiver um pouco maior. Mas se ele não tem histórico de alergia alimentar na família, se ele é um bebê ali que cursou os 6 meses sem apresentar alergia alimentar, porque a gente sabe que hoje tem sim bebês que apresentam já na fase inicial de vida algum tipo de alergia. Se Uhum. ele não tem essas características, então ele pode comer de tudo que seja natural e saudável. Então, aí eu vou só ter que direcionar qual seria o método de introdução e a família que vai decidir, pode começar pela fruta, se convenciona às vezes começar pelo legume, mas não tem uma regra muito específica assim para o bebê. Agora você falando do sal, né, da restrição do sal, rola muito assim quando você faz os atendimentos, essa certa polêmica em relação ao açúcar também, ó, que a Andressa acabou de falar aqui do açúcar, essas restrições. Quando a mãe tá lá, é assim, porque é um processo, né? É uma coisa que você tem que se programar mesmo, né? Enfim, Sim, demanda tempo, sim, né? Demanda bastante tempo. E às vezes as famílias não aceitam bem isso, né? Quando você explica, mas ele não pode comer isso, mas não pode comer isso e aquilo, né? Por causa do sal e por causa do açúcar. Ainda acontece essas polêmicas, é difícil lidar com isso. Como que você orienta, né? A mulher em relação a isso. E assim, quais são o que prejudica? Como que prejudica o bebê, né? Mas e se eu der açúcar com 6 meses? O que tem? Qual que é o problema? Que eu acho que o pessoal ainda não sei, às vezes não sim, sabe, né? sim. Sim, infelizmente hoje a alimentação nossa, assim, do brasileiro e mundialmente falando, ela é muito baseada em ultraprocessados.
Então, é claro que quando a gente começa a falar do açúcar, quase todos os alimentos que a gente consome que são industrializados, eles contêm alguma carga de açúcar. Então, o que é que eu Certo. explico para a família? É que a gente, naturalmente, nós seres humanos, a gente nasce com uma preferência pelo doce e pelo salgado. Então, se a gente reforça um sabor, por exemplo, eu vou dar açúcar para a criança, estou reforçando o sabor doce. O que isso pode acarretar? Primeiro que a criança começa a recusar outros sabores, como o azedo, o amargo, e isso é ruim, porque ela vai começando a ter uma restrição alimentar. Por exemplo, ela não vai comer a laranja se a laranja estiver mais azeda. Ou então ela não aceita alguma fruta cítrica porque é mais azeda. E aí já causa uma limitação para a criança. Em segundo lugar, hoje a gente vê que os números de obesidade na infância só têm crescido. Então a gente já vê casos, infelizmente, de crianças que têm diabetes, que têm hipertensão, que um dos casos que saiu ano passado foi de uma criança de 8 anos que teve infarto. Uma notícia que, infelizmente, tu nunca imaginou escutar, né? Pelo menos Exatamente. anos atrás. Infarto era uma Sim. doença de pessoas mais velhas. E hoje a gente já tem na infância. E isso é muito decorrente dessa carga de produtos mais doces, mais industrializados. Então, o açúcar ele tem malefícios, sim, principalmente quando a gente fala de obesidade, de hipertensão, de diabetes. Então, quanto mais a gente conseguir evitar o açúcar na vida da criança, é melhor. A recomendação é que pelo menos até 2 anos não dê. Mas para os meus pacientes, eu inclusive falo, se você conseguir segurar até um pouco mais, é melhor. E quando você inserir o açúcar, também é importante entender que não é para fazer a festa do açúcar, né? Tipo, a criança chegou nos 2 anos, nunca comeu açúcar. Aí, do nada, você chega lá e açúcar em tudo. Até no suco que ela tomava sem açúcar, começa a colocar açúcar. Então, o açúcar ele tem que ser um alimento que vai existir na vida da criança a partir dos 2 anos. Quando ela for em festa infantil, vai ter açúcar. Quando tiver festa na escola, vai ter açúcar. Mas que ela tenha uma relação saudável, que o açúcar não predomine na rotina da criança a partir dos 2 anos. Então, ali, se ela toma suco sem açúcar, ela vai continuar tomando suco sem açúcar. Aqui no Pará, a gente toma muito açaí, o açaí natural mesmo, que é um pouco diferente da região que você mora. Então, geralmente, tem gente que toma esse açaí com açúcar porque ele é amargo, igual o café. Então, quando a criança já toma sem açúcar, não necessariamente eu preciso incluir o açúcar lá com os 2 anos, porque ela já tomou, ela já conheceu o sabor real do alimento. Hoje, nós adultos, a gente não conhece o sabor das coisas, porque ou a gente salga ou a gente adoça. Mas, por Verdade. exemplo, é difícil a gente não usar esses dois temperos, né? O açúcar e o sal. Então, é importante ter esse equilíbrio para a gente evitar doenças crônicas não transmissíveis na fase mais para frente da vida da criança. Então, a alimentação ela vai impactar diretamente ali no desenvolvimento mesmo da criança, né? Sim, Esse totalmente. é um passo decisivo para que a criança possa ter realmente um bom desenvolvimento, crescer de forma saudável, né? E Sim, não começar tão cedo a ter essa tendência a começar a ter doenças que, como você falou, a gente pensava numa pessoa que tem bem mais idade, um infarto, diabetes, né? É uma coisa que a gente pensa numa pessoa que já viveu muito tempo, né? E sim, uma criança desenvolver uma coisa assim é uma coisa que é grave, né? É sim, grave. muito grave. E como que a gente pode identificar, assim, você falou da seletividade, né? Essa seletividade, duas coisas que eu queria agora perguntar com o que você falou. Então, a seletividade, ela vai ser meio que uma coisa que pode ser meio que estimulada também, que não Sim, necessariamente é da criança. E que sim. também como diferenciar. Ah, mas eu dei uma vez o X alimento e a criança não aceitou. Então, eu não ofereço mais? Ou pode oferecer de novo? Como que funciona isso? Porque tem uma coisa, às vezes a criança se recusou naquele momento, mas não é uma seletividade, né? E Sim, como sim. diferenciar? Então, o comum quando a gente fala de alimentação infantil é que na primeira oferta de qualquer alimento, a tendência da criança seja recusar. Principalmente quando a gente está falando de introdução alimentar. A gente tem que Uhum. ver que a criança vem de uma alimentação totalmente líquida, em que ela só tomava leite materno ou usava fórmula, e ela vai passar para ter consistência. Por mais que eu amasse, é uma consistência, e é uma consistência diferente. Então, o primeiro impulso da criança é recusar qualquer coisa que você vai oferecer.
Por isso que a gente tem sempre que oferecer para a criança várias vezes um alimento para que ela consiga ali aceitar, se familiarizar, que a gente chama, para poder aceitar. Então, em média, a gente oferece de 10 a 15 vezes o mesmo alimento para a criança, para que ela consiga se familiarizar e conseguir comer sem problemas. Esse é o ideal. Então, não é porque eu ofereci a primeira vez o mamão, a criança cuspiu, não gosta de mamão. Não existe isso. Ela está se acostumando à textura, a sabor, a consistência, a cor. Então, isso tudo leva um tempo na vida da criança. Então, pode ser na primeira vez ela recuse, na segunda e assim por diante, mas a gente vai oferecendo até a criança se familiarizar, sem forçar, sem obrigar a criança a comer. Quando é que ocorre a seletividade? Então, a gente pode fazer a criança ser seletiva, mesmo sem saber. Então, por exemplo, se eu só dou os mesmos alimentos para a criança, então comecei a introdução, aí eu só dou a maçã, a banana e o mamão. Aí eu fico nessas 3 frutas, são alimentar e não faço variedade alimentar. Então, quando eu for lá, a criança fez 1 ano, começa a inserir coisas novas, a tendência é que a criança já tenha ali uma preferência por essas 3 frutas e tenha alta dificuldade em aceitar novos alimentos. Por isso que no início a gente tem que variar o máximo possível. Todas as verduras, todas as frutas, todas as carnes, o ovo já entra aos 6 meses, tudo isso tem que ser oferecido para a criança, para que ela conheça o maior número de sabores, de texturas, de cores. Deixar a interação da criança com o alimento é importante. Então, antigamente, quando a gente ia alimentar a criança, o que acontecia? A criança se sujava, eu ia lá e limpava. Aí dava nova colher, se sujava e já limpava de novo. E aí eu não permitia para a criança esse contato, essa sujeira mesmo, sabe? Essa bagunça. A bagunça, ela tem que existir porque é assim que a criança está aprendendo. A criança aprende primeiro pelo tato nessa fase, então ela precisa pegar, tocar, amassar, jogar. E aí depois, muito tempo depois, é que ela realmente vai ter interesse em colocar na boca. Porque ela aprende sobre a partir desses processos. E se eu não permito a criança fazer isso, com o tempo, eu vou reforçar na criança essa dificuldade. E aí vai ser uma criança que vai chegar com 2 anos e quando se suja vai ter aversão à sujeira. Então vai ficar extremamente estressada, querendo se limpar, porque ela não teve essa aprendizagem no início. Então hoje a gente sabe que a seletividade ela ocorre por N motivos, mas principalmente porque a criança ela tem a família acaba criando um bloqueio nela com essas percepções de textura, sabor, cor, porque não deixou ela experimentar muitas vezes. Claro que a gente tem casos de dificuldades em que a criança já nasce com alguns problemas, por exemplo, como a disfunção sensorial. Na disfunção sensorial, a criança realmente tem uma dificuldade real com algum desses tópicos. Textura, sabor, cor, odor do alimento. Então, isso aí é uma dificuldade real que precisa de intervenção de outro profissional que não é o nutricionista. Mas se essa criança não tem disfunção e está diminuindo quantidades de alimentos, então é importante que a família procure ajuda. Porque existe uma seletividade que a gente chama que é orgânica, que é geralmente ali em torno da virada do 1 para os 2 anos, em que a criança realmente vai fazer uma seleção. Mas pensa só, se eu der uma variedade muito grande para a criança, mesmo que ela selecione, ela vai ter uma quantidade grande de alimentos. Agora, se eu só oferecer aquelas 3 frutas lá no início, o que é que acontece? Se ela for selecionar uma, ela vai comer só uma e não ter mais outras de opção, né? Então, por isso a importância da variedade alimentar nesse início de introdução, variar o quanto a família conseguir, para que quando ela chegue nessa fase seletiva, ela tenha muitas opções para escolher mesmo. E nunca retirar do prato. Às vezes, o que acontece? A criança começa a recusar o mamão. Não dou mais mamão. E a criança nunca mais viu na vida dela o mamão. Ela realmente vai ter dificuldade de comer lá na frente. Então, mesmo que a criança recuse, é importante que ela esteja vendo o alimento na casa, outras pessoas comendo. A seletividade, ela também pode ser um espelho dos pais. Hoje, a maioria das crianças que são seletivas tem pais seletivos. E a gente sabe que na virada dos 2 anos, a alimentação da criança se iguala à dos pais. Então, se os pais não comem,
dificilmente a criança comerá. Então, às vezes, é uma correção que a gente tem que fazer nos pais, para que quando chega os 2 anos da criança, ela não passe por essa dificuldade. Mas se a família sente que a criança está se tornando seletiva, é importante procurar logo ajuda para que ela não se torne uma seletiva severa, que tenha realmente dificuldade e precise de outras intervenções. Então, o melhor caminho sempre é oferecer o máximo possível de variedade de alimentos. Sim. E não ficar com receio se a criança negar num primeiro momento, Sim, né? sim. Que é É normal. normal que ela negue de início, mas com o tempo ela vai se familiarizando e a tendência é que ela coma. E para as mães que já estão com algum problema, assim, na introdução alimentar, tá com dificuldade ou com muitas dúvidas, o que você aconselha? Qual o melhor caminho nesse momento? Antes O de ideal é continuar. O ideal sempre é procurar ajuda, assim, porque às vezes a família tenta remediar aquele problema, mas sem um conhecimento do que pode fazer, fica muito difícil e se torna altamente estressante para a família, porque a família, principalmente família com mais de um filho, mas o meu primeiro filho comia bem, eu fiz assim, deu certo, aí quer fazer com o segundo, mas a gente sabe que cada criança é única. A dificuldade do primeiro filho nem sempre será a dificuldade do segundo. Principalmente quando a família tem filhos de idades muito diferentes, e teve uma abordagem alimentar lá no primeiro, que não consegue replicar no segundo. Então, o ideal, começou a introdução alimentar, até um pouquinho antes, já procura um nutricionista infantil. Isso é muito importante, por quê? Porque a gente ainda tem profissionais no mercado que têm orientações muito arcaicas, muito antigas, que mais prejudicam a criança do que ajudam. Então, o ideal realmente é procurar um nutricionista infantil que entenda de introdução alimentar para ajudar essa família. Porque se desde o começo ela tem acompanhamento, a família tem uma certeza maior de que ela terá menos dificuldades no campo alimentar dessa criança. Então, se sentiu que está surgindo um problema, procura ajuda o mais rápido possível. Porque, às vezes, você vai encontrar aquele profissional que vai te dizer assim: não, é fase, vai passar. Ah, não, ela não está comendo agora, mas quando ela sentir fome, ela vai comer. E isso são falas que não são verdadeiras. As crianças que têm dificuldade alimentar, elas não vão comer, independente se tem fome ou não. Porque aí tem um campo de situações, como eu falei, que podem não ser em relação ao alimento. E não é uma fase, muitas vezes, não passa assim, vou esperar, dá 2, 3, aí quando a família se espanta, a criança está com 8 anos sendo seletiva. Então, ao menor sinal, procure logo ajuda. O quanto antes, melhor, né? Sim. E o que você diria que assim é dispensável quando saber sobre alimentação, os cuidadores principais, né? O pai, a mãe, saber sobre alimentação infantil e introdução alimentar. O que é mais importante? Como se fosse uma preparação também, né? Assim como a gente já falou na live passada sobre a amamentação, né? A importância de se informar até antes de começar, na introdução alimentar não é diferente. Então, a criança está ali com 4 meses e meio, 5 meses, começa a se informar. Procura informações seguras de profissionais realmente éticos, que sejam atualizados. Entenda sobre os métodos de introdução alimentar. Então, se você decidir que quer fazer BLW, se informe, conheça os tipos de corte, pontos de cozimento, alimento que pode, ali naquele início, alguns podem não ser tão indicados para criança, dependendo se tiver alergia alimentar. Conhecer também preparo dos alimentos, higienização, tanto do alimento quanto dos utensílios. A criança é mais propensa a ter contaminação decorrente de uma má higienização, porque ela está ainda em formação. Então, você tem que saber como higienizar os utensílios, higienizar os alimentos de forma correta, armazenar esses alimentos. É ideal também que a família entenda e esteja bem segura do método que escolhe. Por quê? Porque a criança ela é muito sensível ao cuidador. Então, se o cuidador vai lá oferecer o alimento da criança e fica com aquela ansiedade, né? Será que ela vai engasgar? Será que ela vai comer?
essa atenção do adulto passa para a criança. A gente vê isso muito no processo de amamentação. Se a mãe está mais estressada, a criança tende a estar mais estressada. No campo alimentar é a mesma coisa. Se o cuidador está estressado, se o cuidador está tenso, está com medo, a criança vai sentir aquele medo e ela mesma pode recusar por conta dessa tensão no ambiente. Por isso que é importante a família realmente se informar, estar segura do método que escolheu para iniciar com o bebê, observar se o bebê tem uma boa resposta. Tem famílias que querem fazer BLW, mas quando começam percebem que a criança não se adequa a esse método. Porque, de repente, ela é uma criança mais passiva, ela não tem tanta essa questão da exploração. Então, não é ruim fazer o tradicional. Às vezes a família pensa, vou fazer tradicional, estou prejudicando o bebê. Não, na tradicional você consegue incluir a criança pode pegar na papinha, se sujar, sujar o rosto, a mesa. Esse contato ele vai acontecer de qualquer forma, independente do método. Então a família precisa estar segura e, claro, ter um profissional do lado, porque às vezes a gente pensa assim, tem informação na internet, não vou contratar um profissional atualizado, porque só entrar na internet está lá tudo. Só que às vezes você não sabe fazer o filtro do que é certo e o que é errado, porque na internet tem tudo. Tem o certo e tem o errado. E aí você que não tem muito conhecimento vai acabar se perdendo no meio de tanta informação, porque você não vai conseguir fazer o filtro. Então, o ideal é realmente ter um nutricionista para chamar de seu nesse processo, porque assim você se sente seguro e também você tem alguém que vai te dar esse suporte, né, de tirar dúvidas. Eu fiz uma alimentação assim, uma consistência assim, mas o bebê não comeu. Será que eu fiz alguma coisa errada? Ou então, como eu posso apresentar esse alimento de outra forma? Então, às vezes o bebê não gosta do feijão como a gente utiliza normalmente. Mas se eu só, por exemplo, eu posso pegar o grão do feijão, fazer um bolinho de feijão, e aí vou mudar a forma de apresentação e a criança já se interessa, porque parece um novo alimento, mas é o mesmo alimento, é o feijão. Só que às vezes a família não tem essa percepção mesmo, que parece simples para nós profissionais, só mudar a forma de apresentação. Mas nem sempre a família tem essa criatividade, porque só sabe fazer o feijão de uma forma. Então, tudo isso, tendo um suporte profissional, vai ser mais fácil para a família passar por esse processo, que muitas vezes é estressante, porque vai ter sujeira, a criança não vai ser rápida, então eu não vou levar 15 minutos numa alimentação, às vezes eu vou levar meia hora. Então, estar dedicado a esse processo é importante, estar mesmo cercado de conhecimentos científicos, né? Vai ser o ideal para que essa família consiga passar por essa fase de forma mais leve. Mas super vale a pena, né? Porque é uma parte da vida muito importante. E é tão legal essa parte que você falou no início, da gestação, que o bebê expressa, assim, tem reações, é muito doido, e sorri, faz careta. Gente, imagina isso. E através da alimentação, né? Sim. Então, é uma coisa muito, muito importante. E o seu arroba, para o pessoal poder entrar em contato, poder te procurar, caso precise, esteja passando por alguma dificuldade, para poder, né, fazer um bom caminho aí da alimentação, né? Então, o meu arroba é simone.nutrimaternoinfantil, tudo junto. Eu tô lá de terça a sábado, domingo e segunda. Eu dou uma folga das redes, porque eu tenho 3 pequenos aqui. Então, aí precisa dar uma folga também. Mas eu tô lá, sempre respondo direct. Lá tem o link para falar comigo, inclusive no WhatsApp. No meu link da bio tem vários materiais falando sobre alimentação infantil, materiais gratuitos. Tem um e-bookzinho, e-book não, uma listinha lá que eu fiz do que você não precisa no seu enxoval de introdução alimentar. Tem do enxoval de amamentação e tem do de introdução alimentar, né? Porque às vezes você entra numa loja infantil e tem tanta coisa para você comprar, tanta coisa que você não sabe por onde começar. E lá tem uma lista que é gratuita também, né? Que você pode baixar e ver lá o que você não precisa gastar o seu dinheiro, né? Gasta em outras coisas, não nisso. E aí lá você também consegue acesso ao meu WhatsApp, mas eu posto muita coisa sobre alimentação infantil, principalmente, e sobre dificuldades alimentares, que é o outro público que eu tenho também grande de atendimento.
E é algo que tem crescido por conta, inclusive, dessa falta de busca no processo de introdução alimentar. Então, se a gente começa, eu sempre digo assim, se a gente começa do jeito certo, tem tudo para dar certo. Agora, se a gente tende a procrastinar e não ir atrás de um profissional no início, a gente acaba tendo que procurar depois. Porque quando a gente tem um acompanhamento nutricional desde o início, você tem mais chances de que dê certo e você não passe por essa questão das dificuldades alimentares posteriormente aos 2 anos. E eu faço atendimento online também para todo o Brasil, então eu trabalho com atendimento presencial aqui onde eu moro no Pará, em Belém do Pará, mas eu atendo também todo o Brasil e até fora, né? Até no exterior, tenho paciente que é da Espanha, de outros países. Então, a introdução alimentar é possível também nos atendimentos online e é um suporte bacana que permite que eu consiga atingir mais pessoas aí em todo o território nacional. E lembrando que a informação que você passa é super de qualidade, que você trabalha, fez bastante tudo tempo na baseado. área. Os materiais que eu uso são todos baseados nas orientações oficiais, então eu não indico começar antes dos 6 meses, eu faço toda a orientação para início de introdução alimentar. Sempre pesquiso muito, sempre leio, também sou docente da área de nutrição, então mais ainda preciso pesquisar sobre, né, para poder falar para os alunos, então sempre estou lendo, me atualizando. Essa do vídeo que saiu foi um grande reforço para a gente do meio materno-infantil, porque deu mais segurança, inclusive, de falar para os pais que, olha, se cuide desde a gestação, porque o seu bebê já está formando paladar desde ali. Então, hoje a gente trabalha com os 1000 dias, né, que inicia na gestação e vai até os 2 anos. Então, é um período que, se a gente consegue acompanhar a mãe, desde o momento mesmo, lá da fecundação até os 2 anos, dificilmente essa criança terá dificuldade alimentar aí durante o período da infância até na fase adulta. Então, ela vai aprender a comer desde a barriga. Que legal. Muito obrigada, Simone. Gostei muito da nossa live. Muito legal, muito gostoso mesmo. Muito obrigada. Obrigada pelo convite também. Eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente. Muito obrigada. Até mais.